Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje para juntos celebrarmos o último domingo do tempo comum. A igreja nos convida a celebrar a solenidade, a grande solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Ele é o Rei do Universo. A expressão Rei do Universo, que é utilizado geralmente, é Pantocrator. Geralmente, nós aqui da Paróquia Imaculada Conceição temos a graça de ver esta representação, sobretudo no ícone que foi pintado aqui em nossa igreja, Jesus ressuscitado, centrado sobre o trono, sustentando todo o universo. Pantocrator é aquele que sustenta tudo que existe, todo o universo, toda a criação. Nós, amados irmãos e irmãs, somos sustentados por Deus. Sem Ele nada seríamos, sem Ele não existiríamos. Por isso, hoje somos convidados a louvar, bendizer e agradecer por este tão grande e bom Rei, Senhor, Mestre e Deus de nossa vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá:
Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda com a primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, a profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 a 12 e depois 15 a 17. Diz: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Então o Rei do Universo é este Rei pastor, que vai ao encontro de suas ovelhas, que jamais abandona o seu povo. Se o Pai de amor, se o Senhor da glória, se o Deus da vida, assim o faz, é importante lembrar o que Ele mesmo disse aos seus discípulos e a cada um de nós, naquela noite santa, em que, erguendo-se da mesa, lavou os pés uns dos outros. Ele dizia: se eu, Mestre e Senhor, vos fiz isto, façais também vós uns aos outros. Ou seja, nós somos convidados ao serviço, a servir nossos irmãos e irmãs. Nisto consiste o amor, na capacidade de servirmos uns aos outros, de querermos a salvação de uns para com os outros. O Salmo 22 traz como resposta: o Senhor é o meu pastor, o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Então o Senhor não nos abandona à deriva, por isso não nos falta nada. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 ao 26 e depois o versículo 28. São Paulo diz: na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. O próprio Senhor Jesus Cristo é o novo Adão. Dele vem, amados irmãos e irmãs, a recapitulação, a redenção, a vida em Deus, a graça, a glória, a salvação, a vida eterna. Se por um entrou o pecado, por outro superabundou a graça da ressurreição, a graça da vida eterna. Cristo foi o primogênito dentre os mortos, para que, tocando a nossa morte, pudesse nos dar a vida eterna. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs de São Mateus, é este relato conclusivo de juízo, julgamento, aonde este rei pastor separa as ovelhas dos cabritos. E ele diz: vinde a mim, benditos. E fala: tive fome, sede, estava nu, preso, doente, e fostes me visitar. Tanto os que foram dignos de ser chamados bons, como os que foram contrários àquilo que Deus esperava, foram colocados diante das mesmas expectativas, das mesmas vivências. E mais uma vez está diante de nós a capacidade de servir o irmão e a irmã, de não dar as costas àquele que precisa. Peçamos, portanto, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a graça de verdadeiramente servir, de nos colocar à disposição dos nossos irmãos e irmãs, enxergando sempre a presença do próprio Senhor, que é o Rei da glória, que veio ao nosso encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.